E ao nosso lado, o professor Miguel Arcanjo de Almeida, vice-prefeito e também secretário de Desenvolvimento Social Sustentável, né, até o último final de semana. Bom dia, Miguel, prazer em tê-lo aqui conosco. Bom dia, Décio. É um prazer enorme estar aqui na Nova Porto, no programa Nova Porto News. Sempre que eu venho, é com grande alegria e um agradecimento especial por esse convite. Agora, professor, havia reclamações com respeito a muitas viagens do secretário, não só para São Paulo, mas outras cidades, né? O que havia com respeito às viagens do secretário? Olha, Décio, é muito estranha essa desculpa, porque assim, a função do secretário é exatamente desenvolver o que ele tem que ser feito, ir atrás de empresas, outros eventos. A gente viajava muito mesmo, né? Muito mais para São Paulo, mas é estranho porque grande parte dessas viagens, eu fiz um levantamento aqui, o prefeito estava junto. Só no Palácio do Governo foram 2 ou 3, né? O Invest São Paulo esteve junto numa reunião com a Toyota. Aqui na região, na MIT, a Associação das Cidades aqui, que tem 14 cidades, o prefeito estava junto, eu estava assessorando ele. Uma vez ele não pôde ir, ele pediu ir, eu fui. Quer dizer, é estranho, né? É uma desculpa muito estranha, porque você como secretário, você tem que fazer isso mesmo. E todas as ações finalizava, principalmente com as empresas, aquelas que acertava para vir em Porto Feliz, sempre ele estava presente. Recentemente nós tivemos em Sorocaba, na Linhas Nil, uma empresa que está vindo para Porto Feliz, com 400 empregos, toda uma estrutura boa, e o prefeito estava junto. Então, não dá para entender, né, essa desculpa, mas a gente segue em frente, né, isso faz parte. O importante de tudo é a consciência limpa, o trabalho desenvolvido. Eu tenho aqui, fora os números, né, eu tenho todos os projetos das 3 diretorias, que eram grandes, desenvolvimento, né? Então, além dos números, o próprio projeto em si que a gente estava desenvolvendo, que traria grandes impactos para a cidade, né, eu tinha certeza disso. Eu costumo dizer, a gente sabe onde estava conduzindo o trem, né? Então, a cidade estava em boas mãos, né? E espero que continue em boas mãos, confio nisso, mas a minha parte me cabia, junto com toda uma equipe competentíssima, né? Os diretores, a qual aqui, Décio, de público, novamente eu agradeço, né? O Alessandro do Meio Ambiente, a Lúcia do Social, o Celinho do Desenvolvimento Econômico, que conduzia suas diretorias e a gente apoiava em tudo, dava autonomia, acompanhava, né? Então eu acho que é uma grande equipe que estava produzindo grandes resultados. Felizmente, não se enxergou isso, enxergou uma coisa que nem existia, mas tudo bem, isso faz parte. Agora, com respeito a projetos, né, que você havia apresentado até agora, quer dizer, são aí 10 meses. Décio, na verdade é o seguinte, das diretorias, todas têm uma complexidade muito grande, né? O social, pra você ter uma ideia, Décio, nós quando assumimos, tem o projeto do morador de rua, que era tocado pela CAP, né? Uma associação. E, por vários motivos, eles não quiseram continuar mais. Nós fizemos algumas reuniões com eles, tentei convencê-los que para continuá-lo, né? Respeito, não quis, mas a gente não podia deixar do jeito que estava. Assumimos, né, todo o projeto, continuando com muita competência, pessoal do social, fazendo, muita coisa. E foi difícil mesmo, né? Isso continua sendo difícil, mas nós estamos dando conta do recado. O projetinho ainda no social, do ABB, que é com o Banco do Brasil, uma parceria já de 12 anos, né, se não me engano, e também resolveram que não gostariam de continuar mais com a parceria, alegaram 1000 coisas, da qual eu respeito também. Fomos várias vezes até o banco conversar com o Beto, e ele deu as razões dele. Nós não podíamos parar, né, 100 crianças todo dia, continuamos transformando o ABC, Assistência Básica à Criança, e estamos continuando o projeto. Tem uma questão muito grande que ainda não se concluiu, que é a municipalização da Casa da Criança, né? Que a gente estava praticamente já definindo aí junto com a Lúcia, com a promotoria, tudo como que ia ficar. Então também uma grande discussão que a gente estava resolvendo.
tem tem a Campinas, tem o CRAS no Jardim Vante, na Popular, CREAS, outros projetos aqui do dia a dia que o social fazia. Mesmo a questão da habitação, tentando desenvolver lá junto com o social. Fizemos a conferência municipal de assistência social. Primeiro fizemos várias reuniões nos bairros, depois fizemos na cidade, depois fomos em nível estadual, quer dizer, uma agenda muito intensa no social, né? E fora todos os outros projetos que aqui nem estou lembrando, mas que acontecia no dia a dia. Isso é muito importante, e o social trabalhou muito. Aí nós vamos ter também o meio ambiente, né? O meio ambiente, a gente estava tentando fazer uma grande agenda positiva do município. Acho que a gente tem que enxergar o que precisa e tentar resolver. Fora o dia a dia, meio ambiente, as fiscalizações e tudo isso que já é normal, junto com o Alessandro, a gente tentou fazer alguns projetos de impacto. Talvez o de maior impacto, é a intervenção no córrego Pinheirinho. Desde que nós ganhamos a eleição, mesmo antes de assumirmos, nós tivemos conversa com uma entidade, uma ONG, que chama Refloresta hoje, e trouxemos eles para fazer um trabalho mais urbano. Eles sempre desenvolveram, desde a época do Dr. Léo, junto ao córrego, junto à Vicuia, a mata ciliar, plantio, recuperação. Trabalho fantástico. Eu mesmo estive em vários plantios, na época que era vereador, um trabalho extraordinário. Mas nós sentimos que precisaríamos trazer isso também para a questão urbana, né? Então nós começamos a desenvolver. Se você passar hoje aqui na Dr. Antoninho, você vai ver que está sendo cortadas as árvores leucenas, que na verdade é uma espécie invasora. A princípio a população começou até a reclamar, falar, mas como que vocês estão cortando? Aí nós estamos explicando o motivo. Esse é um grande projeto desse. Na verdade, o acerto nosso é para que a gente chama esses áreas de fundo de vale. No meu tempo de criança a gente chamava de barroca, né? Hoje é o fundo de vale e a gente quer recuperar. Na verdade, essa doutora Antoninho e algumas outras, em um prazo aí de 2, 3 anos, a ideia é chegar a ter um parque, né? Talvez até com espelho d'água, tudo estava caminhando para isso. Estava tomando as primeiras intervenções e também o acerto com eles é fazer uma intervenção na Praça São João Batista. Esse ano tornou-se impossível fazer as 3 áreas, então nós começamos pelo córrego Pinheirinho. As pessoas falavam para mim, olha, tal lugar, Sorocaba tem o parque, Indaiatuba, né? A gente conhecia muito. Lógico que com as suas devidas adaptações nós íamos chegar nisso, né? Então esse é um grande projeto do meio ambiente. Eu tenho orgulho disso, de ter sido aquele que pensou para a gente executar isso e estava sendo executado. Com dificuldades, mas estava sendo executado. Ainda no meio ambiente também, a Semana das Águas foi realizada de 18 a 23 de março, Semana do Meio Ambiente, uma semana extraordinária. Então, são várias ações. A principal também, um dos principais projetos que nós criamos, junto com o Córrego Pinheirinho, chamamos uma gincana ecológica municipal, junto com a educação, né? Pra você ter uma ideia, e junto com a cooperativa Monções. Começou em agosto, se não me engano, ou setembro, não lembro bem agora, e vai terminar agora dia 7 de novembro. Nós coletamos entre a PET e as latinhas de alumínio mais de 150 mil unidades, junto com as escolas, principalmente o ensino fundamental. Então foi extraordinário o projeto. E a gente é um projeto piloto que a gente estava acertando, e ano que vem, com certeza, teria muito mais impacto, teria muito mais apoio até. É um projeto extraordinário, junto com a educação, como eu já disse. Eu acho que isso é um pouco no meio ambiente, né? E eu acho que depois, se quiser até comentar mais, o desenvolvimento é uma outra plataforma fortíssima, né? Que é a outra diretoria, mas se quiser, talvez tenha outro procedimento ou comercial, mas eu estou aqui para falar também. Agora, com respeito à Festa das Monções também, foi da sua secretaria a promoção? Na verdade, essa foi uma outra grande agenda, né? A gente chama isso de uma agenda. E quando nós chegamos, esse estava ligado mais à diretoria de desenvolvimento econômico também. E a 58ª semana, né, das Monções. E aí o que acontecia? Ela era realizada já há alguns anos no Parque das Monções. A população já estava adaptada.
era vamos dizer, um dos grandes orgulhos do município, ter a festa lá, a encenação, os atores. Acontece que, depois de tudo que aconteceu em Santa Maria, tudo tornou-se muito mais difícil. Você imagina, se você fazer uma festa à beira do rio, que ia ter um espaço limitado, você tinha que colocar arquibancadas e tudo mais. Aí fomos verificar, o próprio bombeiro falou, olha, é difícil conseguir o AVCB, né? Auto de vistoria do Corpo Bombeiro, que é necessário em qualquer evento hoje. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. E ele falou, olha, a rigor vocês vão ter que ter autorização até da Marinha para realizar o evento. E aí a gente vai aqui, vai ali, vai com a equipe conduzindo, conversando. Chegamos à conclusão que tinha que fazer um plano B, né? E fizemos um plano B. Inicialmente lá no parque, estava orçado em R$250 mil para a gente fazer a festa. Todo o evento da encenação e tudo mais. Aí, não só lá, mas alguns outros eventos, mas principalmente lá, né? Aí o plano B a gente conseguiu trazer para a rua, né, para a praça. Aí já, como não teria algumas coisas como arquibancada e tudo mais, foi orçado em R$120 mil. No fim nós realizamos com R$105 mil. Foi uma coisa muito bem feita, graças a Deus deu certo. Realizamos a Miss, parceria com a Rapai, deu um lucro aí aproximadamente R$6 mil, foi feito lá no tênis clube, né? O desfile, a grande parte mais forte da festa foi o desfile do dia 13, de manhã um desfile histórico, também envolvendo a educação, as escolas e a educação infantil, onde talvez seja uma das mudanças que nós realizamos. Então, passou-se inicialmente com o desfile histórico, né? Vamos chamar aqui o pessoal do Calzinho, mas sem encenação, mas foi o início. Aí vieram as escolas, cada escola contou um tema, né? Por exemplo, o vereador Carlos Roberto de Oliveira, saudoso Carlinho, falou sobre o esporte, né? Então, a ideia é que a gente lançou temas das escolas e eles desenvolveram. Sabe que Porto Feliz, você é um dos que acompanha muito mais disso, incentivador do esporte. Nós tivemos, além de grandes atletas, grandes eventos. Eu lembro aqui, né? Eu era meu moleque ainda, não tanto. Em 1978, a Associação Atlética Porto-Felicense foi campeão amador do Brasil. Tivemos grandes atletas, jogadores, quer dizer. Então a escola fez com brilhantismo, desenvolveu isso. Outra falou sobre música, outra foi desenvolvimento econômico. A escola Luísa Carvalho Pires, né? E contou desde o início da usina, que foi o primeiro grande polo de desenvolvimento econômico do município, né? E que foi o primeiro do estado de São Paulo e o terceiro engenho central do Brasil. E foi muito bonito, e aí veio se trazendo ao longo do tempo, que essa era a ideia, contar a história de Porto Feliz na linha do tempo. Aí veio com as outras empresas, a fábrica de tecido de 1924, foi representada ali, até trazer nossos dias, empresas, associação comercial. Quer dizer, foi um negócio, uma inovação que deu certo. Eu acho que ontem mesmo estive com o Mumu, que, né, também colaborou, né, que ele tem um empreendimento, mas é um agricultor que representa muito, né, a nossa zona rural, a agricultura. E eu falava para ele quanto que foi bacana esse tipo de trabalho, né? E de estar representando, principalmente eu fiz questão de colocar a agricultura como grande, né, potencial do município. Então, assim, ele à noite teve o desfile histórico mesmo, com encenação, umas paradas, encenando, quer dizer, então, a 58ª Semana das Monções foi uma semana que eu acho que foi muito positiva para todos os porto-felicenses, né? Só para ficar nesse ponto, né? Então, eu acho que é isso, Décio. São 8h18. Vamos aos comerciais, a gente volta já. Se você procura um serviço de qualidade, venha para a Ferrascom. Ferrascom Assessoria Contábil. Serviços de abertura e encerramento de firmas, declarações, contabilidade e assuntos fiscais, previdência, trabalhista e rural. Ferrascom Assessoria Contábil. Ligue 0 operadora 15 3031 3434 ou acesse ferrascom.com.br. Na sua empresa, sua casa, no seu estabelecimento comercial, não pode faltar Aqua Plus, a melhor água. Ligue 3261-1806. É meu água! Aqua Plus.
Tapeçaria, além de fabricação de estofados e almofadas sob medida, também faz reformas de estofados em geral, revestimentos em couro e em tecidos variados, capas para estofados em sarja sob medida. Requinte Tapeçaria, atendimento e orçamentos a domicílio sem custos adicionais. Ligue agora mesmo para Requinte e solicite um orçamento. DDD 15 3262-2238 e 9761-3487. Acesse nosso site www.tapeçaria-requinte.com. Tapeçaria Requinte, Rua José Bonifácio 362, Centro, Porto Feliz. Atenção Porto Feliz, está chegando na cidade a Montreal Magazine, a mais completa loja de cama, mesa, banho, tapetes e cortinas, decoração, moda masculina, feminina e infantil. Montreal Magazine, uma grande rede, 28 lojas no estado de São Paulo, grande variedade, ótimos preços e as melhores condições de pagamento. Está chegando a hora, Montreal Magazine em breve. Montreal Magazine, no centro de Porto Feliz. Jornal Nova Porto News. A informação ligada a você. 8h20, parafuso de todos os tipos e para todos os fins. Casa dos Parafusos Ambrósio. Não deixe que os entulhos tirem a beleza de nossa cidade. Em sua obra Disque Entulho Ambrósio. Fone 3262-2274. E a cada R$50 de abastecimento, dá direito a uma ducha rápida para o seu carro. A cada R$20 abastecido, dá direito a concorrer ao sorteio no último dia de cada mês de um tanque cheio para o seu carro. Posto Ambrósio, tradição da cidade. Avenida Monsenhor Seckler, 349. Nós estamos aqui com o professor Miguel Arcanjo de Almeida, vice-prefeito aqui de Porto Feliz. Bom dia, Gleison. Bom dia, Décio. Bom dia, professor Miguel, vice-prefeito aqui de Porto Feliz. Professor Miguel, minha pergunta vem de encontro com aquilo tudo que foi feito na Secretaria de Desenvolvimento, né? Eu sou testemunha viva do senhor durante praticamente todos esses meses lá na Câmara Municipal, sempre quando tinha um projeto que favorecia principalmente o desenvolvimento de Porto Feliz, o senhor lá presente, ali na Câmara Municipal até altas horas, para tentar colher aí o auxílio, o apoio dos vereadores mesmo da oposição. E a gente percebe o desenvolvimento da sua pasta durante todos esses meses, né? E a gente percebe que estava no rumo certo. Então a gente para e pensa, aquilo que dá certo, geralmente a regra não é não se mexer aquilo que está dando certo, e de repente a sua secretaria está dando. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem. Eu queria ouvir do senhor. Estava dando certo todos os projetos, toda a correria, enfim, os frutos já estavam começando a ser colhidos, porque não dá para entender uma coisa que está dando certo de repente ser mexida, né? Eu queria que o senhor falasse a respeito. Bom dia, Gleison. É um prazer enorme responder você. Você que sempre foi um grande parceiro aqui conosco, né? E isso é gratificante. Eu acho que é um pouco isso que você falou mesmo, né? Dá a impressão que aqui é o contrário, o time que está ganhando vai se mexer. Mas o importante é que realmente, na minha avaliação, e eu acho que se perguntar para os nossos diretores, coordenadores, a coisa vinha caminhando bem, porque a gente estava conduzindo com bastante cuidado, mas também procurando fazer as coisas, né? Eu citei aqui um dos exemplos, e ontem eu passava numa caminhada lá no Doutor Antoninho, no Córrego Pinheirinho, e ao ver a intervenção, e ao ver imaginar aquilo que viria a acontecer, que a gente estava imaginando e que espero que aconteça no Pare, que é ali transformar numa grande área de lazer. Sabe que eu venho da área de lazer, da educação física, sou defensor daquilo que a população tenha direito, e não pequenos grupos. Então às vezes se investe muito dinheiro em em coisas que poucas pessoas vão utilizar. Eu sou defensor de que a população tenha acesso. O parque é uma delas, né? Já defendi vários outros projetos grandes onde a população tenha direito, coisa que a cidade, principalmente as cidades pequenas, vai sendo de lá. Às vezes se constrói, permitem, desculpa aqui os grandes atletas, os esportistas, às vezes se constrói um grande estádio
que poucas pessoas vão usar, e a população no máximo vai assistir o jogo, e olha lá. Então eu sou defensor que se tenha piscina pública, as pistas de caminhada, ciclovia. Então aqui a intervenção no Córrego Pinheirinho, no Doutor Antoninho, e essa intervenção ia ocorrer em 3 outras grandes áreas, entregando à população um lugar mais bonito. Hoje, se você for analisar essas áreas, elas são degradadas, são lixões, em uma determinada área que a gente também pretende fazer intervenção. Lá ocorreu até estupro, por causa de mato e tudo mais, que é a José Martins Teles. Era um projeto, e é um projeto bem pensado, articulado com a educação, exceto a doutora Antoninho, mas as outras, elas vão margear, terão várias escolas margeando, né? Isso vai fazer uma integração com a educação. Então é um projeto bacana. Essa foi uma das coisas certas. O GEM, né, que é a gincana que eu acabei de citar agora, que em pouco tempo a gente colheu mais de 150 unidades, PETs, imagine, né? Mas todos eles muito bem feitos, com premiação, bicicleta para as escolas, com viagem agora em dezembro para a Floresta Nacional, lá em Peró. Quer dizer, essa é a parte dolorida, porque você vê que uma coisa está funcionando, e aí vem-se alegações de que você, sei lá, estava viajando demais, quer dizer, não fala. Se tem uma coisa que eu faço sempre é respeitar a hierarquia. E como secretário, eu era como outro secretário, eu respeitava isso, mas tinha que fazer o trabalho, né? Então, nós temos nesses 10 meses foi muito intenso desse. Pra você ter uma ideia, só com a Toyota, né, que vai ser talvez uma mudança muito grande no município em termos de arrecadação de impostos, de tudo que você imaginar. Só nesse período eu devo ter feito umas 20 reuniões com ele para acertar detalhes. Temos que cumprir o nosso protocolo, nossa parte. Uma das viagens que eu fiz a São Paulo foi no Invest São Paulo, que é uma agência do governo do estado, que ajudou a vir a Toyota para cá. E quando alguma dificuldade aparece, nós vamos até ela e ela nos ajuda. Na época a Toyota estava com problema na questão da liberação ambiental, fomos até eles. O prefeito foi junto, inclusive, né? Tivemos lá. Depois tivemos com o próprio presidente do Invest São Paulo, Luciano Almeida, tratando da duplicação aqui na SP97, que vai de Portuguesa até a Castelo Branco, porque surgiu um grande problema. Eles começaram a duplicar de Sorocaba até Castelo, quando era o contrário. Fui em Itapetininga e o prefeito foi também, que é no DR, para cuidar disso. Fomos em São Paulo também no DR estadual, o prefeito foi junto também, para tratarmos disso. Então, assim, é uma agenda intensa, fora essa questão do desenvolvimento aqui, felizmente, grandes eventos favoráveis a gente, tá vindo, em função da Toyota, em função de uma série de outras coisas. Tem algumas empresas já acertadas, como aqui a própria Toyota, uma da Alemanha que vai se instalar, a Asus Macon que já está sendo construída, a próxima Toyota. E aí vai, uma série de coisas que me orgulha de ter participado, do social, cada agenda. Agora, esses dias a gente ia para Sorocaba junto com a Lúcia, tentar acertar o Senac. Acertamos com o governo do estado um curso que chama Vence, que é curso de formação técnica. Esse é um dos pontos principais que precisa para a cidade. Você está vindo empresas, você tem que formar a mão de obra. O Vence era para isso, o Pronatec, esse é do governo federal, o Vence do estadual, o Pronatec do federal, formações de técnica. A ETEC também, que é uma empresa, que é a escola técnica do estado. Estamos trabalhando e fechando isso, né? Então, é uma coisa que não tinha rotina, fazia com muito amor, e na minha avaliação o time estava ganhando, né? Mas essas coisas a gente tem que superar. Uma coisa que tem que deixar bem claro, eu acho que é importante, informação, que em nenhum momento eu deixei de ser vice-prefeito, né? Não, eu vou talvez numa agenda um pouco mais intensa como vice, intensa sim, porque eu não sou de ficar em casa. Poderia até ficar em casa, mas eu não vou. Eu vou trabalhar para o município. Embora, infelizmente, né, eu sostenho uma sala do prefeito e ele me negou para atender a população de alguma forma. Mas tudo bem. Se ele acha que entende que isso não é possível, não dá para realmente. É difícil isso. Então,
mas eu quero continuar atendendo e nunca deixei de ser vice, né? Inclusive nos apontamentos, algumas agendas foram específicas, como sexta-feira passada, estive o dia todo em Sorocaba, cumprindo a agenda do prefeito. Ele teve uma reunião com o secretário de Educação do Estado de São Paulo e junto com vários prefeitos da região, secretários de Educação, o prefeito de Sorocaba. De manhã nós tivemos uma reunião técnica, inclusive uma coisa que a gente estava lutando. A escola que eu dou aula, no Senhor Seco, teve um problema sério, tiraram toda a cobertura da quadra, quase 3 anos, né? Quem estava lá no dia a dia sabe a dificuldade. Daí, a gente estava brigando, teve também a intervenção do vereador Rodrigo, mas a gente conseguiu, e lá estava o Barjas Negri, que é o presidente da FDE, que cuida disso, e eu tive uma conversa com ele, e ele na hora, inclusive ligou para São Paulo, e hoje já está praticamente, já deve estar começando a obra. Quer dizer, a gente vai onde precisa e onde tenta conseguir aquilo que a cidade precisa, né? Só para você ter uma ideia, de reuniões que nós tivemos com os empresários, seja aqui em Porto Feliz, seja fora, a maioria aqui em Porto Feliz, seja no gabinete, seja na minha secretaria, foram 93 agendas que eu tive, né? Muitas dessas muito positivas. Se não está certo, está engatilhada para vir para Porto Feliz. Como eu falei, fazendo os cursos técnicos, o Senai é um orgulho hoje para nós, né? Mais de 1.700 alunos, vários cursos, quer dizer. Então, eu estava lá para trabalhar, né? Eu acho que é isso que qualquer um tem que fazer, a gente como secretário, e aqui meus respeitos e meu abraço a todos os secretários, que às vezes trabalha e não tem uma estrutura importante. Eu, por exemplo, não é que a gente seja uma questão extremamente necessária, mas eu não tinha um carro para a gente se deslocar para as outras cidades, tinha que ficar aí pedindo. Muitas vezes eu pedia para o social, mas o social tem alguns carros, mas elas têm muito atendimento fora, então não tinha. Aqui para a cidade a gente lá o carro da gente, o empresário a gente recebia, tinha que, lógico, você convida ele para almoçar, alguma coisa, tinha que custear do bolso. E não reclamam, mas assim, eu acho que tem que entender que se nós estamos investindo, então, se a gente vai gastar 10, vai retornar 50, 100 para o município, né? O desenvolvimento, eu costumo dizer, as empresas vindo para cá, e a gente está cuidando bem das empresas, da agricultura, é onde vai entrar o recurso, o resto tem que ser gasto, e gasto bem, é isso que acontece, entendeu? E a gente sabe o que os outros municípios fazem para ter as empresas, né? Exatamente. A gente sabe que tem muitos municípios aí que estão com o laço jogando laço. Quer dizer, na primeira coisa, os caras levam mesmo. Tem muito município correndo atrás e não importa o que faz para ir buscar essas empresas. E de repente, se a gente se trata mal uma empresa que está aqui querendo vir, que já está com a gente, né? É complicado. É exatamente isso. A gente acompanha muito, né? E vê. E por isso que a gente fez sempre uma coisa, eu me orgulho, né? E aqui eu rendo até as homenagens ao meu diretor Célio. Se você pode conversar com todas essas empresas que estão instaladas ou que estão em processo de instalação aqui, eles vão sempre falar muito bem, apesar dessas limitações do atendimento, né? A gente, eu costumo dizer, só tem um momento que a gente abandona a empresa, que é quando ele vai fazer a negociação com o corretor, com o proprietário. A gente não quer nem saber. A gente sabe até porque a maioria desses empresários, desses corretores e tal, eles deixam um banco de áreas pra gente passar para o empresário. E a gente fala, olha, essa área tem área de X a Y. E aí, quando ele vai negociar, a gente não quer saber com quanto você negociou. Nós não temos nenhuma intervenção nesse momento. Uma questão de ética, de respeito, a gente não tem. Do resto, a gente dá uma assistência total. Eu citei um exemplo aqui da Toyota. Todas essas reuniões, eles tiveram problema, questão ambiental. Fomos atrás, acompanhamos. Fomos nós que interferimos junto ao Invest São Paulo, que já tem um poder maior. Eles resolveram. Quer dizer, então, nós nunca abandonamos e tratamos com muito carinho as empresas. Sabemos que isso é importante. Porto Feliz, falei, o momento é importante. E como você disse, tem cidade aí que a gente não sabe a forma que eles jogam, né? Mas a nós sabemos como jogamos, né? Com respeito, mostrando o que a gente tem e o que a gente não tem. E eu acho que deu certo, né? Tem dado certo. E eu torço porque meu substituto lá, o Michel, continue essa linha, né?
Mas é importante para o secretário, ele tem que se desdobrar muito. Como são 3 grandes diretorias, agora parece que vai ser 4, parece que vai também colocar a pasta do Michel também junto lá. E, então, assim, você tem que estar junto, você tem que acompanhar. Mesmo que você não conheça tanto, eu não conheço tanto o meio ambiente, estou estudando muito para acompanhar, mas eu estava sempre com o Alessandro. Fui em reuniões de comitê de bacia, que é importante o prefeito estar lá. Ele não podia, eu fui. Vai ter uma agora em Grande, teve uma em Botucatu. Quer dizer, ser secretário é esquecer um pouco da sua vida pessoal, né? Você correr no final de semana, fora as agendas sociais que tem, e a gente vai com orgulho. Ontem mesmo eu estive num almoço aqui aqui nessa editora, vai fugir o nome, mas já lembro. Então, a gente corre, tanto Monte Carmelo, é uma grande comunidade que ajuda Porto Feliz, desde o tempo do Dr. Léo, quando a gente também já participava de alguma coisa. Monte Carmelo veio e hoje, foi todo esse tempo, presta um grande trabalho. Ontem fizeram um almoço, fiz questão de estar lá, né, pessoal. Então, assim, a vida do secretário não é fácil, né? Eu acredito também a vida do prefeito não é fácil, né? A vida do vice poderia ser um pouco mais fácil se ele se quisesse se acomodar. Não é o meu caso. Eu estou aqui para colaborar, né? O Décio me conhece. Mesmo antes da vida pública, a gente tinha questão na Casa da Criança, na TPF, né? Que a gente, aliás, da TPF, que surgiu o Prêmio Pedro Moron, a gente acabou resgatando novamente, fazendo agora no dia 15, foi o dia do professor, a gente entregou os prêmios, uma forma muito bonita. E então, eu acho que assim, a gente tenta ir para construir, tijolinho por tijolinho, uma cidade melhor, mais sustentável, mais bonita, né? E que tenha qualidade de vida. A gente sabe, Miguel, que essa pasta de desenvolvimento é uma pasta muito, muito vista, né, Décio? É uma pasta que ela queira ou não queira, ela mexe com o desenvolvimento da cidade. É uma pasta que aparece muito, vamos dizer assim, né? Secretaria que você estava contando é uma secretaria que cuida aí, olha, o desfile da cidade passa pela sua mão, uma empresa que vem na cidade passa aí pela secretaria, enfim, praticamente, você acha que aí há um pouco de ego nessa decisão do prefeito, de repente tirar o vice-prefeito dessa pasta tão importante, colocar uma pessoa, por exemplo, que não tem muito vínculo político, não tem muita perspectiva política? O que será? O que se pensa? Porque quando a gente vê uma secretaria dando certo, vê tudo dando certo, vê a pessoa que está à frente da secretaria correndo, lutando para o desenvolvimento em comum, o desenvolvimento da cidade, e de repente há esse corte sem nexo, uma explicação tão sem sentido quanto essa. Não, ele ia para São Paulo e não me avisava. Quer dizer, umas coisas meio sem nexo. O que você acha, Miguel? Na verdade, com respeito, eu acho que o prefeito tinha que responder isso, né? Ele respondeu dessa forma na imprensa, porque ele falou um pouco sem sentido, até porque eu estou provando aqui, por A mais B, que a maioria das reuniões que eu ia para fora, ou ele participava, ou estava sabendo, né? Eu citei algumas aqui que ele esteve junto. Algumas que ele não sabia, assim, porque a coisa ia se desenrolando e depois ia acontecer. Eu estive em reunião desde o primeiro momento da nossa administração, acompanhando a questão da vinda de uma seleção para ficar aqui no período da Copa do Mundo. Eu estive inicialmente aqui num sábado, aqui no Centro Esportivo no Tráfico, porque ele não pôde ir. Eu fui nessa primeira reunião. Eu estive lá com o pessoal no comitê, né, no local. Depois eu fui a uma reunião em São Paulo, no Palácio do Governo. Depois teve uma reunião em Itu que eu não pude ir, mas a minha coordenadora Adriana esteve presente. Agora recentemente, e eu acompanhei tudo o drama, vamos dizer. Vinha, não vinha, por que não vinha? Eu só estava sabendo todo o movimento. Só que assim, uma das coisas que eu falei na Câmara, e é verdade, lamentável, que o prefeito tem toda a autonomia de pedir, e eu fazia isso quando era diretor de educação, aos senhores diretores, faz um pequeno relatório para mim, o que se fizer durante a semana, o que se pretende na semana, uma viagem significativa, só para eu ficar sabendo. Mas o prefeito nunca fez isso. Eu duvido que tenha pedido a algum secretário, poucas reuniões de secretaria, isso dificulta. Então, essa alegação
realmente é estranho. Assim, eu prefiro que o próprio prefeito responda, né? Já que ele respondeu aqui, mas muita coisa ainda fica no ar, mas eu prefiro passar esse lado, né, com sinceridade. Eu não vim aqui para dizer, olha, não, eu vim dizer que prestar conta. Hoje nós vivemos um momento da prestação de conta, da transparência. Eu estou apenas abordando algumas coisas que aconteceu na secretaria, né? Algumas coisas que eu lembrei, quer dizer, outras que eu não fiz, eu fiz, tanto que eu pedi à secretária fazer os apontamentos, né? A reunião com o prefeito, ele me chamava no gabinete por A mais B, ou que até mesmo eu pedia, foram 33 reuniões, isso aqui tudo desce até setembro. Outubro foi um mês, até o dia 21, eu fiquei muito intenso, só de reuniões, nós viemos reunindo para a Semana das Moções desde abril, maio, mas assim, quando chegou próximo, toda semana a reunião, teve dia que no próprio dia a gente fazia 2, 3 reuniões, corria, quer dizer, com o prefeito, tivemos reuniões com os diretores, toda segunda-feira eu reunia com os meus diretores. Eu só não reuni nos últimos dias, por causa da Semana das Moções. Eu falava, gente, eu estou com uma agenda muito lotada aqui, não faz sentido eu estar aqui com vocês e pensando lá. Mas eu tive 18 reuniões oficiais, 19, porque eu fiz uma esse mês, depois da Semana das Moções, para quê? Para ouvi-los, para orientá-los, para ser orientado, né? Então, eu penso assim, que a minha experiência na vida pública me ajudou nisso, né? A gente vai conseguindo ver as coisas. Então, tem um lado também, que o prefeito não atentou a isso, a própria economia do meu cargo. Eu não recebia como vice-prefeito e como secretário, recebia só como secretário, né? Se você pôr na ponta do lápis, quanto isso vai representar de economia para o município, né? Mas aí, né, a vida, importante do ser humano é estar sempre cabeça erguida, tranquilo, dever cumprido, né? E dizer mais, para minha cidade, eu estou aqui para trabalhar para a cidade. Eu tenho 2 grandes projetos, fora esses todos aqui, de grande impacto regional. A gente está trabalhando, está andando, talvez isso também me obrigava a caminhar muito, ir para cá, para lá. Para quê? Porque se der certo, e há de dar certo, a cidade de Porto Feliz vai sofrer um grande impacto positivo, né? Então, assim, a gente está aí para trabalhar, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Então, eu fico muito feliz, principalmente por vocês abrirem esse espaço para mim aqui. Sempre o Décio e vocês da rádio me chamaram para conversar, para falar, e sempre que eu pude eu estive aqui, e isso é um motivo também de orgulho para um político, saber que tem o espaço aberto, porque é sinal que ele está fazendo o trabalho correto, desde o tempo da Câmara Municipal, que a gente 2 mandatos. Então, eu acho que isso nos alegra. 8h42, voltamos já. Planejamento e execução de serviços de terraplanagem, paisagismo e jardinagem é com a Roçovias, prestando serviços para empresas, indústrias, clubes e prefeituras. Roçovias e locação Nossa Senhora Aparecida. Contate e-mail rocovias@uol.com.br. A Rede É Demais traz para você e sua família a maior variedade de confecções e calçados, moda jovem, esportiva e muito mais. Tudo pelos melhores preços. E a É Demais tem um exclusivo cartão É Demais. Com ele você aproveita mais. A sua loja é demais. Você vai gostar demais. Você vai gostar, ela é demais. Lojas É Demais, a rede de loja que mais cresce no interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Lojas É Demais, na Altino Arantes, na antiga Casas Bahia. Lojas É Demais, aqui você tem mais. Você vai gostar, ela é demais. Canacap, cooperativa dos plantadores de cana da região de Capivari, tem um pessoal especializado para atender os cooperados em diversos itens. E mais, a Canacap tem toda a linha de implementos agrícola, peças para reposição de implementos, fertilizantes, sementes para de diversas culturas e medicamentos. A Canacap tem um departamento técnico que dá todo o suporte aos associados no bom desempenho agropecuário da região. Canacap, Avenida Capitão Joaquim Floriano de Toledo, 125, Porto Feliz. Fone 15-3262-5161. Acesse nosso site canacap.com.br.
Supermercado Super Hortifruta, da horta para sua mesa, frutas, verduras, carnes selecionadas para sua família. São mais de 100 itens. Venha aproveitar. Super Hortifruta, Antigo Benedetti, Avenida Tendá, 435. Super Hortifruta, melhores preços, melhores produtos. Cerveja Cristal apresenta Rodeio de Porto Feliz. Dias de novembro tem Diego e Leandro. Sacanagem. Eu e a potranca selvagem fazendo sacanagem. Diego e Leandro. Rodeio de Porto Feliz. Dando exemplo, dando exemplo, dando exemplo demais. A mulherada sertaneja tá mostrando como. E mais, rodeio profissional, desfile de cavaleiros, bailão e muita diversão. Acesse rodeiodeportofeliz.com.br e saiba como garantir o seu ingresso antecipado. Patrocínio Guerini Planejamentos, Fibratec, CPL Empreendimentos, apoio Alcalá e Alcalá Empreendimentos Imobiliários e Signinho. Comprando em Porto Feliz, você só tem a ganhar. Ganha emprego através do comércio local. A cidade aumenta a oferta de emprego à população, contribuindo assim com o desenvolvimento da cidade. Aproveitamento da mão de obra local. A Associação Comercial e Empresarial de Porto Feliz. Comércio forte é a garantia de uma comunidade. 8h45, parafuso de todos os tipos e para todos os fins. Casa dos Parafusos Ambrósio. Não deixe que os entulhos tirem a beleza de nossa cidade. Em sua obra de esquentulho Ambrósio. Fone 3262-2274. A cada R$50 de abastecimento, dá direito a uma ducha rápida para o seu carro. A cada R$20 abastecido, dá direito a concorrer ao sorteio no último dia de cada mês de um tanque cheio para o seu carro. Posto Ambrósio, tradição da cidade. Avenida Monsenhor Seckler, 349. Nós estamos aqui com o professor Miguel Arcanjo de Almeida, que é vice-prefeito de Porto Feliz. Agora, Miguel, como é que foi realmente a sua saída? Quer dizer, você foi chamado no gabinete, o prefeito explicou o que para você, para que houvesse um motivo para a sua saída? Ele me chamou. Achei estranho porque geralmente ele não me chama lá, assim, principalmente no meio do dia, né, eu subi, e aí quando eu cheguei, já percebi algumas coisas estranhas, daí eu entrei no gabinete, estava o professor Val e o Franco, depois chegou, acho que a pedido do prefeito, e ele me disse que a situação tem muita gente questão política, que ele vai entender assim, que muita gente que apoiou e agora estaria cobrando e que eu estaria interinamente. Eu acho que o trabalho está aí. Eu acho que se conhece árvores pelo fruto e o jogo está ganhando, mas eu falei, o senhor é o prefeito, o cargo é do senhor. Eu costumo dizer, já disse várias vezes, inclusive na Câmara usava muito isso, o prefeito tem um cajado para, né, é um simbolismo, né? De que para conduzir sua cidade para o bem e às vezes até para o mal. Mas eu respeito, e aí falei algumas coisas, às vezes a gente até pede desculpa porque não desabafo, mas eu falei, né, algumas coisas para ele, que eu entendia, e falo, não tenho problema. Eu acho que algumas coisas que poderiam ser melhor para as secretarias, a forma que vinha sendo conduzida e que continua sendo dessa forma. Isso atrapalhava e que ajudava, né? Por A mais B. Mas assim, daí conversamos um pouco, depois saímos, depois teve essa reportagem ele dizendo que o motivo, que ia para São Paulo e tal, e aqui eu novamente falo, eu estou provando que várias vezes ele estava junto, ou a gente pedia para o gabinete para que reservasse a agenda. Eu até entendo que a agenda do prefeito é uma agenda muito grande, muito maior, né, do próprio secretário faz parte, mas a gente estava sempre dentro do possível para estar em sintonia. Eu falei para ele, olha, até peço desculpa, mas eu nunca teve intenção. Ele me falou que fazia reuniões secretas, nunca aconteceu isso, né? Ali é público, né? Local público, nunca aconteceu nada desse tipo. Mas o importante, assim, eu disse para ele, disse na administração anterior quando saí, e fica, as pessoas às vezes podem pensar assim, Miguel é um brigão, tira o cargo, ele briga. Não é isso. Eu acho que a gente tem que justificar o valor da gente pelo trabalho e
penso que eu sou uma parte de um todo de pessoas que trabalham muito para o bem da cidade. Nós temos, e hoje é dia do funcionário público, nós temos funcionários públicos extraordinários que trabalham no município e realmente fazem muito pela cidade. E a minha secretaria era um exemplo disso, entendeu? De funcionários que trabalhavam muito. Então a gente percebia, talvez aqui até perguntar para os diretores, mas que sentiu que a presença do secretário era importante. E eu estava lá para dar esse acolhimento, né? Assim como a presença do prefeito também é importante, mas não só, eu não via só pela questão política, mas do acolhimento, do estar junto, da segurança. O secretário que dá a segurança para os diretores. Eles foram, e aqui está novamente rendo as homenagens aos meus 3 diretores, e neles, na figura deles, eu quero agradecer a todos os funcionários, que não são poucos, desde motorista a coordenadores das 3 diretorias, que foram bastante fiéis e trabalhadores comigo. Então, se eu fiz alguma coisa disso aqui, foi graças a todos eles, né? Eu acho que foi um trabalho muito bem feito, de competência. Então, na figura desses 3 diretores, da Lúcia, do Celinho, do Alessandro, eu quero agradecer a todos os funcionários, né, que estiveram comigo, e de uma forma muito especial a Larissa, que era minha assessora direta, e tantos outros coordenadores. Então, eu acho que assim, fica uma coisa, né? Eu penso assim, não quero com isso parecer arrogante, né? Mas quando eu passei lá no Córrego Pinheirinho, como disse, né? E ali foi uma parte do projeto da gente que a gente lançou, toda a emoção, o coração, que eu falei, desde antes de nós assumirmos, nós já tomamos a liberdade de trazer esse projeto para dentro da cidade, porque a gente, como pessoa pública, como ex-vereador, como mesmo tempo de vereador, a gente ouve muito a população. E só ouvir é uma parte, mas temos que tentar transformar isso em soluções. Então, quantas vezes dessa você já não ouviu, ou mesmo você percebeu isso? Vai em tal cidade, tem lá um parque, tem a coisa, tem isso e aquilo. Gente, nós temos potencial enorme. Então, quando você vê uma coisa que você estava fazendo acontecer, e obviamente que depende muito de quem está conduzindo o processo, né? Isso é verdade. Então, eu lamento, né? Falo, dá a impressão que a cidade vai ter um prejuízo com isso. Quero até, né, torcer para que não aconteça, mas a vida de secretário não é fácil, tem que acompanhar, tem que estar junto, tem que pensar na cidade, né? Você tem que estar ali, o seu ato de pensar que cidade você quer. Você sabe disso, quantas vezes eu vim aqui, graças à sua generosidade, seu convite, vim falar de projetos que a gente desenvolveu lá atrás, e mesmo sem ter, entre aspas, o poder na mão, Calçadão da Alegria, Jogos da Cidadania, coisas que a gente vinha transformando, questão do estacionamento. Veja hoje, você consegue estacionar no centro da cidade, nós tínhamos grandes projetos nessa área. Quer dizer, o que a gente está fazendo? A gente está contribuindo para o desenvolvimento e de forma de qualidade para o município. Nós não estamos, então são coisas que a gente estuda e tem a graça de Deus de poder ver aquilo, enxergar aquilo. Ele decidiu falar, eu sempre falei, tinha um professor na faculdade que era médico, ele falava, vocês têm que ter o ato da observação, observar muito. E eu sempre observei o crescimento das cidades ao entorno. E você vai ver hoje Sorocaba, ela está simplesmente com uma vida complicada, desenvolvimento, o próprio Itu. Então, assim, temos que crescer, temos a chance de crescer, mas com qualidade de vida. Esse é a principal coisa. É por isso que sempre lutei, que as pessoas tenham condições boas de a cidade desenvolver e ter essa qualidade, senão daqui a pouco a gente fica uma cidade inchada e sem qualidade. Agora, professor, com respeito à sua continuidade da política, fica de vice, quer dizer, um salário que não tinha na prefeitura, quer dizer, agora é um salário a mais, fica de vice, se afasta, tem a questão da sua esposa como secretária de educação, como é que vai ficar tudo, né? Que está rachado o grupo, aquele grupo que venceu as eleições. Como é que fica a situação? André, o importante é ressaltar assim, que mesmo toda essa agenda de secretário, eu nunca deixei de ser vice, né? Desde o dia 1º de janeiro, e se Deus quiser eu vou entregar esse cargo quando expirar o prazo do mandato. Então, tanto que aqui os números falam que eu, além disso, cumpri as agendas específicas de vice, mas
Porque tem uma coisa também importante, você estava ali na secretaria, quando o empresário falava assim, olha tal, o Celinho conduzia, às vezes falava, olha aqui o professor dizia isso, é secretário e tal, e vice-prefeito, já tinha aquela questão do cargo, né? Questão positiva. Não é porque era eu, qualquer um, olha, o vice estava presente na condução disso, né? Então eu sempre, todo o tempo, desde o dia 1º de janeiro, eu continuei sendo vice, vou continuar sendo vice, né? Eu não posso dar aula, senão eu até voltava a dar aula, pelo menos eu tenho um cargo no estado de 10 aulas, eu voltaria, porque estou tendo até um certo prejuízo, porque eu estou tendo que pagar questões ali do estado, com o IPESP e tudo. Então, mas eu não posso, eu tenho que ficar ali, eu vou receber como vice. A questão da Secretaria de Educação, nós estamos avaliando muito, a Simone ficou muito chateada, aliás, esse foi um grande problema que não se atentou, né? E a gente sabe que a prefeitura tem tendências complicadas, difíceis, e aonde está andando bem, se mexe, há um desequilíbrio total. Então, se nota que não só a minha secretaria, mas a educação, houve um desequilíbrio, um grande mal-estar, as pessoas não entendem, e obviamente Simone também ficou muito chateada, mas eu falei para ela, nós temos que continuar, vamos ver, embora ali também estamos sofrendo incompreensões das mais diversas possíveis, nós vamos seguir, se o prefeito quiser, ele que chame e peça o cargo, né? Mas aí é um atestado que eu acho que ele não vai querer para ele mesmo. Então, eu acho que assim, a minha vida continua, eu costumo dizer, a vida de um limão, a gente faz uma limonada. E eu vou continuar muito forte, né? Sempre pensando nisso. Eu não sou um carreirista que quero porque quero ser prefeito ou isso aquilo. Eu sou calcado nos projetos políticos. E foi assim no passado. Mesmo tendo convivido 21 anos no partido e fundado, quando esses projetos foram deixados de lado, a meu ver, né? Na minha avaliação, eu deixei o partido. Então, o meu compromisso é com esses projetos de qualidade, né, de desenvolvimento da cidade, né, de respeito às pessoas, tem muito para ser feito, né? Então, essa é a continuidade da minha vida pública. Se eu não tiver uma sala, eu vou continuar no dia a dia, nas ruas, atendendo, conversando com a população, sendo vice, respeitando muito os secretários, os diretores, que é eles, na verdade, que acabam fazendo as coisas, né? Então, ajudá-los, que é o que sempre quis fazer. Se for possível, vai ser dessa forma. Senão, Deus vai estar comigo, eu tenho certeza disso, né? E a gente vai cumprir nosso papel. Professor Miguel Arcanjo de Almeida, muito obrigado por ter aceito o convite que foi feito, inclusive, pelo Gleison, né? E felicidade no seu trabalho. Gleison, teria alguma coisa mais? Não, eu queria agradecer o vice-prefeito Miguel Arcanjo e lembrar o seguinte, que até o momento a gente ainda não teve retorno. Nós estamos tentando contato com o prefeito Levi para também estender o convite a ele para a gente ouvir a outra parte. A rádio está aberta, a gente está tentando aí o contato, eu e Décio, estamos tentando um contato com o prefeito, mas a gente sabe que ele é muito ocupado e é difícil, né? Ele tem um tempinho aqui para a gente, mas em todo caso continuamos tentando para a gente poder ouvi-lo também, abrir um espaço para que o prefeito também possa falar a respeito de tudo isso. Obrigado, vice-prefeito Miguel Arcanjo, sucesso sempre. Obrigado, Gleison. Eu só queria apenas dedicar a todos os ouvintes. Assim que a Rádio Nova Porto tem muita gente que ouve, né? É uma marca na cidade das pessoas, e principalmente o seu problema dessas, as pessoas já ficam esperando a entrevista, a gente conhece de ano. Eu queria dedicar, sei que tem nesse momento muita gente nos ouvindo, né? Eu sei que muitos colegas nos ouvem, né? E falam, então eu queria dedicar a eles, dizer para eles, confiança na gente e que eu tenho muita confiança neles. Obrigado. Falamos assim com o professor Miguel Arcanjo de Almeida, que era secretário de Desenvolvimento Social Sustentável, hoje vice-prefeito aqui da cidade de Porto Feliz. Com ele chegamos ao final do Jornal Nova Porto News, hoje 28 de outubro de 2013, dia do funcionário público. Mais uma vez, forte abraço a todos os funcionários públicos do Brasil. Continue aqui as notícias de hora em hora na Nova Porto, Jornal Nova Porto News.